Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a Cristocorp. Hoje nós vamos, no nosso primeiro vídeo, falarmos sobre um assunto que está em alta atualmente. Alta performance. Diversas pessoas, especialistas, profissionais, esportistas, procuram conhecer mais a respeito deste assunto. Mas nós vamos, através da palavra do Senhor, compreender o que ela nos fala sobre isso através da vida do apóstolo Paulo. Mas primeiramente, o que seria a alta performance, não é mesmo? Nós podemos entender assim de forma simples que a alta performance é quando um grupo de pessoas ou alguém, eles atingem um resultado acima do esperado, acima da meta, acima da média. Para que nós possamos compreender a alta performance, nós podemos entender três principais tópicos. Primeiro, para que haja uma alta performance, deve ter um alto nível de desempenho, deve ser por um período de tempo, ou seja, não foi algo ocasional, aconteceu por sorte ou por um momento específico, e deve haver constância. Nós temos diversos profissionais, por exemplo, da área do esporte, que são especialistas em alta performance. Podemos citar Messi, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, Michael Phelps, Michael Jordan, entre vários outros. Mas o nosso intuito aqui é nos aprofundarmos na Bíblia, na Palavra de Deus e sobre o apóstolo Paulo, um homem que, no decorrer do seu ministério, atingiu a alta performance em grande êxito. Mas, primeiramente, quem seria o apóstolo Paulo, não é mesmo? Apóstolo Paulo, conhecido também como Saulo, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, ali provavelmente no ano 2 a.C. Ele cresceu aprendendo a doutrina judaica, a religião judaica, através do mestre da lei Gamaliel, um homem altamente respeitado da sua época. Ao se tornar adulto, ele foi fariseu, membro do concílio dos fariseus, encarregado pela perseguição aos cristãos, consentindo com a morte do primeiro mártir ali no cristianismo, Estevão. E quando ele estava a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo, onde a sua vida não foi mais a mesma. A partir dali, ele iniciou o seu ministério, se tornando apóstolo, escrevendo várias epístolas. Nós sabemos que a vida do apóstolo Paulo, seu ministério, foi marcado por diversas situações. Ele foi perseguido, sofreu naufrágio, foi apedrejado, açoitado, sofreu picada de uma cobra venenosa e muito mais. Mas ele compreendia que em tudo ele era mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos a respeito de alto desempenho, alta performance, o apóstolo Paulo ele é um dos nossos maiores exemplos. E eu gostaria de tratar com vocês aqui, a partir dele, 5 pontos que ele nos traz a respeito da sua visão e do seu ministério que nós podemos aplicar nesse assunto de hoje. Então, o primeiro ponto que nós podemos trazer hoje como ensinamento, ele compreendia a vida cristã, o seu ministério, como uma competição, uma carreira que ele precisava correr. Olha o que diz ali em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 24 ao 26. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Então, o apóstolo Paulo ele compreendia que a vida ministerial dele era como uma corrida. E ele precisava competir e ele precisava ser o melhor. Principalmente quando ele se referia ao contexto espiritual que era o seu ministério, pois o prêmio era imperecível. Quando nós aplicamos esse tipo de mentalidade do apóstolo Paulo na alta performance no nosso contexto profissional, no cotidiano, nós precisamos compreender que nós temos que ser os melhores na nossa área. Não tem como falarmos de alta performance sem a compreensão de que nós estamos no mercado competitivo. Hoje, existem diversas vagas, mas para essas diversas vagas existem muitos candidatos. E somente os mais aptos, os melhores, terão a vaga e alcançarão os grandes resultados, os grandes patamares, as grandes empresas.
Hoje, os concursos estão cada vez mais acirrados para aqueles que desejam ingressar na carreira pública. E é necessário cada vez mais preparação para ser o melhor e ingressar na vaga. Então, o que nós podemos compreender é que nós estamos em uma competição e para que nós tenhamos uma alta performance, nós precisamos ser os melhores. E isso nos leva ao segundo ponto importante a respeito de alta performance. O apóstolo Paulo ele compreendia que para se manter em alto nível, ser o melhor nessa carreira, nessa corrida, nessa competição que ele estava espiritual, ele precisava ter um objetivo claro, um alvo pelo qual correr. Olha o que diz ali no versículo 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Ele compreendia que tudo o que ele fazia tinha um objetivo, tinha um propósito. Nada era em vão. Isso me lembra uma frase de um filme clássico, né? Alice no País das Maravilhas, quando ela está perdida e o gato chega, né, para ela, ela se encontra ali perdida e o gato fala: para quem não sabe onde quer ir, né, para onde vai, qualquer caminho serve. Então, quando a pessoa ela não tem um objetivo claro, ela não tem uma meta, um alvo a ser traçado a curto, médio e longo prazo, qualquer caminho serve. Hoje, muitas pessoas, infelizmente, se encontram perdidas na área profissional. Estão nesse emprego, estão vivendo esse momento. Se der certo, deu. Se não der, paciência. Vamos para o próximo. Tem pessoas que não focam em uma carreira pública específica. Tenta, por exemplo, a primeira prova que aparecer, o primeiro edital que aparecer, e aí não deu certo, vamos para o próximo, e assim por diante. Precisamos ter um alvo específico. Se nós estamos falando em alto rendimento, em alto desempenho, nós precisamos ter objetivo, sabermos aonde nós queremos chegar a curto, médio e longo prazo. Quais têm sido os objetivos que você tem traçado para a sua vida? Aonde você se vê daqui a 1 ano, 2, 10 anos? Quais as conquistas que você deseja ter? Isso fala a respeito de alvo, a respeito de objetivo, e você vai, através do seu comportamento e da sua performance, trabalhar em cumprimento deles. Então, nós precisamos ter um objetivo e um alvo a ser seguido. Terceiro ponto. Para que nós tenhamos um alto nível de desempenho de forma constante e por um longo período de tempo, nós precisamos ter aquilo que o apóstolo Paulo tinha em seu coração, que era a insatisfação até alcançar o alvo. Olha o que diz ali em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então aqui nós compreendemos qual era o objetivo e o alvo final do apóstolo Paulo. Era o prêmio celestial, o chamado de Deus em Cristo Jesus, o seu prêmio da soberana vocação. Então ele percorria esse objetivo a ponto de compreender que ele ainda não tinha alcançado nada. Ele precisava se esquecer do que estava para trás e continuar avançando. Insatisfação. Ele estava sempre insatisfeito da forma positiva, né, falando. Ele estava sempre insatisfeito com os seus resultados ministeriais. Ele precisava ir além, ele precisava de mais. Nós precisamos ir além. E aí eu me lembro de uma frase do Steve Jobs, né, criador da Apple. Ele falou uma seguinte frase num de seus discursos: olha, continue faminto, continue tolo. Continue faminto em que sentido? Na questão da insatisfação. É aquela fome insaciável por conquistar, por avançar, por crescer. E com essa fome, permaneça tolo. Tolo em que sentido? Em que você é um eterno aprendiz. Você precisa aprender mais. Você precisa continuar avançando em seus conhecimentos e nos seus propósitos. Permaneça faminto, permaneça tolo. Então nós precisamos, quando falamos a respeito de atingir o resultado que nós queremos, compreender que nós não podemos ficar
satisfeitos, porque a satisfação pode nos levar à letargia, pode nos levar ao estado de inércia. Precisamos avançar. Quarto ponto. O apóstolo Paulo ele entendia que para manter a constância, continuar permanecendo na caminhada, nada poderia atrapalhá-lo. Então ele precisava ter foco e disciplina. Não tem como nós falarmos sobre resultados sem que antes nós nos preparemos através do foco e da disciplina. Olha o que diz ali em Romanos capítulo 8, versículo 38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O objetivo do apóstolo Paulo e o seu alvo era Cristo Jesus. Era o prêmio da soberana vocação que estava nele. E ele compreendia isso de tal modo que nada e nem ninguém seria capaz de separá-lo desse objetivo final. Isso fala a respeito de hiperfoco. Nada era capaz de atrapalhá-lo. Ele não viraria para a direita, não viraria para a esquerda, mas ele permaneceria firme na convicção final que ele tinha, que o aguardava. Quando nós aplicamos isso no nosso contexto, do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós precisamos entender que nada pode ser capaz de nos atrapalhar do nosso objetivo final. Seja para quem está se preparando para estudos, seja para quem está almejando grandes cargos nas carreiras dos setores privados, seja quem está abrindo o seu negócio e vê uma projeção daqui a 5, 10 anos ter a sua empresa em um outro patamar, em um outro nível, nada deve ser capaz de tirar o seu foco. Você precisa permanecer disciplinado e constante em seus resultados. Por quê? A conquista final, o prêmio da soberana vocação dele, por exemplo, aqui, tudo isso foi graças ao longo caminho que ele percorreu ministerialmente. A conquista de um cargo público, a conquista da sua empresa em primeiro lugar, a conquista de você ter atingido o status de presidente de uma empresa, diretor ou algo do tipo, essa conquista é resultado de uma jornada que você estabeleceu para si mesmo, onde você não iria parar até atingir esse alvo. Então, disciplina e foco é fundamental para aqueles que desejam ter alta performance. E isso nos leva ao último ponto, quinto e último. A intensidade do foco e da disciplina dele era tanta que ele vivia o propósito. Ele não corria atrás do propósito, ele vivia o propósito. Olha o que diz em Filipenses 1, do versículo 20 ao 21. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo ele tinha a compreensão de que ele estava vivendo em tão alto nível, em alta performance, o seu ministério, que ele já não vivia mais para ele mesmo. Para ele, viver era Cristo e morrer era lucro. E ele tinha convicção de que em nada ele seria envergonhado. Ou seja, tudo o que ele deveria fazer, ele havia feito. Então, isso fala a respeito de viver o propósito. Não podemos esperar simplesmente o resultado final. E ele aqui, especificamente, é esperar Cristo Jesus a glória. Ele precisava viver Cristo hoje. Então, quando nós falamos a respeito de propósito, nós não podemos esperar simplesmente a conquista, o cargo, algo do tipo. Nós precisamos viver o propósito hoje. Nós precisamos pavimentar este caminho de conquista hoje. E quando nós pegamos atletas de alto nível, por exemplo, Usain Bolt, bateu o recorde, o recorde dos 100 metros, se não me engano foi 9 segundos e pouco.
ele não simplesmente viveu o propósito naquele dia, aquela corrida em específico, naquele momento. Não, ele vivia o seu propósito de atingir aquela meta diariamente. Michael Phelps, um dos maiores medalhistas, né, de todos os tempos aí das Olimpíadas, ele não simplesmente foi batendo todos os recordes nas Olimpíadas. Não, ele vivia o propósito diário, a ponto de se abdicar de prazeres pessoais, né? Bebidas, comidas, entre outros diversos. Então, é a abdicação, é em viver em prol do propósito, é compreender que existe um bem maior que você deseja alcançar. E isso é necessário renúncia, é necessário tirar as distrações que te atrapalham de atingir esse objetivo e viver o propósito diariamente, custe o que custar. Então o apóstolo Paulo ele é um grande exemplo a respeito de alta performance. Um homem que viveu intensamente o seu ministério, a ponto de nada e nem ninguém distraí-lo, até chegar no seu objetivo final. Que possamos ser assim também, compreender que na nossa vida nós precisamos, primeiro, competir e ser o melhor. Segundo, ter um objetivo, um alvo claro pelo qual nós devemos correr. Terceiro, permanecer insatisfeitos até conquistarmos o nosso resultado final. Quarto, ter foco e disciplina. E quinto e último, viver o propósito diariamente. Gostou do vídeo? Então siga o canal, deixe o seu like, compartilhe com pessoas também que amariam conhecer a respeito de alta performance e o que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar. Siga a nossa rede social e te vejo no próximo vídeo.